Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre os modelos tipo Cosmo e a ferramenta computacional JCosmo. Bom, a modelagem e simulação de misturas pode ser vista em diferentes escalas de tempo e distância. Começando com a menor escala, onde teríamos moléculas isoladas, as quais conseguiríamos descrever com bastante rigorosismo utilizando pacotes computacionais de química quântica. Porém, essas moléculas isoladas estão muito distantes da engenharia de processos, onde temos plantas ou equipamentos inteiros, e não apenas uma molécula. Existem diversas técnicas para que as informações de uma das escalas possa ser transmitida para a outra. Cada vez que fazemos isso, precisamos introduzir algumas aproximações e a complexidade pode aumentar. Uma das técnicas que tem se tornado bastante famosa são os modelos tipo Cosmo. Por quê? Porque eles conseguem pegar essas informações da química quântica computacional de moléculas sozinhas, isoladas, e trazer em um único passo, através de termodinâmica estatística, para a escala de engenharia de processos, onde nós conseguimos calcular aqui, diretamente para misturas arbitrárias, quanto vale os coeficientes de atividade como uma função da temperatura e da composição desses líquidos. Em adição, se também estivermos interessados em avaliar os efeitos de pressão, podemos combinar esses coeficientes de atividade com equações de estado, para que então possamos prever efeitos de pressão. Mais recentemente, uma nova técnica conhecida como CosmoSAC Phi foi proposta. Com essa técnica, nós podemos utilizar os modelos tipo CosmoSAC para calcular diretamente coeficientes de fugacidade, diretamente com uma função da temperatura, pressão e das composições, tanto de líquido quanto de vapores. E aí, então, teríamos as informações da química quântica computacional calculadas com alto rigorosismo, sendo utilizadas diretamente em processos para temperaturas e pressões quaisquer, tanto para líquidos, gases, fluidos supercríticos, em quaisquer condições. E isso é realmente muito interessante. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, primeiro é preciso diferenciar entre o que nós chamamos de Cosmo, sozinho, e o que é conhecido como CosmoSAC ou CosmoRS. Modelos tipo Cosmo, sozinho, foram desenvolvidos para descrever efeitos de solvatação. Solvatação de um soluto em um solvente. Porém, assumindo que esse solvente não são diversas moléculas circundando o meu soluto, mas sim que esses solventes são algo contínuo. Então isso já é uma aproximação. O solvente é aproximado por um contínuo e o soluto e as moléculas que nós estamos interessados. Como é que esses cálculos acontecem de fato? Imaginamos o meu soluto dentro de uma determinada cavidade. Essa cavidade é discretizada, então eu tenho pontos e discretizações nessa cavidade. Então teria para cada molécula a sua superfície seria toda ela discretizada e eu terminaria com diversos retalhos ou segmentos de superfície, e em cada um desses pontinhos aqui eu calcularia qual é a carga, a densidade de carga induzida por essa molécula. Átomos mais eletronegativos acabam tendo maiores densidades de carga ao seu entorno, enquanto átomos menos eletronegativos acabam tendo menor densidade de carga em seu entorno. A convenção é mostrarmos essas cargas induzidas o seu complementar. Por exemplo, o hidrogênio é menos eletronegativo aqui, então ele ficará carregado positivamente e induzirá cargas negativas, indicadas pelo azul. Quando as cargas induzidas são positivas, isso fica indicado como cores vermelhas. Próximo ao neutro, cores mais próximas ao verde. Essa é a convenção normalmente utilizada. Esse cálculo de química quântica computacional para cada uma das moléculas, ele é bem custoso, pode levar algumas horas ou alguns dias se a molécula for muito grande.
Por isso, costumamos fazer esses cálculos e guardar esses resultados em bancos de dados. Um dos bancos de dados disponíveis é o que nós desenvolvemos no nosso grupo, conhecido como o Banco de Dados LVPP, e está disponível livremente na internet. Vocês podem acessar esse banco de dados utilizando esse endereço aqui, github.com/lvpp/sigma. Aqui vocês vão encontrar esse banco de dados, incluindo dados para mais de 1.700 moléculas. Ele pode ser baixado livremente e vocês vão encontrar também algumas informações de citação e também de parametrização de modelos. Não deixem de visitar esse endereço. Se acharem interessante, deem um star no projeto. Seria como um curtir, só que para os projetos do GitHub. Essas superfícies e os cálculos de coeficientes de atividade podem ser feitos com o pacote que desenvolvemos chamado JCosmo. Esse pacote, vocês vão encontrar o link na descrição. A interface do JCosmo é essa daqui, onde aqui na busca vocês entram com o nome da substância desejada. Então, se eu colocar aqui etanol e der uma busca, vou ter todas as moléculas que fecham com esse nome. Posso adicionar a minha mistura e ver a superfície do etanol. Aqui nós temos algumas informações interessantes. Podemos girar e ver as cores, como é que essa molécula está configurada. Aqui em cima nós temos o volume dessa cavidade, e aqui a área dessa cavidade. As cores são as cargas induzidas, então vocês podem ver. O hidrogênio vai ficar carregado positivamente, então induz cargas negativas ficando azul. O oxigênio é mais eletronegativo aqui nessa molécula, ele vai ficar carregado negativamente, então induz cargas positivas, vermelhas. Se quisermos ver os pontos de discretização, marcaríamos esse checkbox aqui e veríamos a superfície novamente. Agora, para cada ponto de discretização da superfície, nós temos uma pequena bolinha ali representando esses pontos. São nesses pontos que são feitos os cálculos que, em última instância, são mostrados como essas cores. As cargas induzidas se tornam, no final das contas, essas cores. Eu posso deixar a superfície mais opaca e não ver a molécula dentro da cavidade, ou posso deixar a superfície mais transparente para melhor ver a estrutura molecular. Tudo isso é sobre moléculas sozinhas isoladas, isso é o Cosmo. Agora, o que seria o Cosmo RS? Cosmo RS é o Cosmo for Real Solvents, porque quando as moléculas estão sozinhas, assumimos que há um condutor perfeito no entorno delas, que é algo contínuo. Mas em uma mistura não existe esse condutor perfeito. Então a ideia dos modelos tipo Cosmo e não apenas Cosmo é como sair desta condição em que as moléculas estão circundadas por um condutor perfeito e chegar na solução real, onde não há esse condutor entre as moléculas. A ideia essencial é, se nós colocarmos duas destas moléculas em contato, como aqui, o que vai acabar acontecendo? Essa seção de superfície aqui e essa seção de superfície aqui, quando eu as coloco em contato, elas originalmente estavam circundadas por um condutor perfeito aqui. Mas nesta situação, todo esse condutor perfeito que estava no entorno desses trechos de superfície deixa de estar entre eles. Eu não tenho mais condutor perfeito aqui porque as moléculas agora estão em contato uma com a outra. E é claro que se eu seguir fazendo isso, colocando as moléculas sempre em contato uma com a outra, eu iniciaria de uma situação onde as moléculas estão isoladas aqui e terminaria numa situação, se a molécula estiver completamente circundada por outras moléculas, não há mais condutor perfeito entre elas. E então eu teria atingido o meu estado de solução real, ou Real Solvent. É isso que significa esse RS. E baseado nessa ideia, é possível, então, utilizando apenas essas cores, acabar prevendo coeficientes de atividade ou potenciais químicos, que são de interesse em diversas aplicações.
A ideia essencial é que toda vez que há um contato desses, há uma diferença de energia entre este estado e este outro estado. E essa diferença de energia vai ser a que vai, no final das contas, me dizer como é que essa mistura se comporta. Sabendo que contatos de maior energia vão ser menos favorecidos e contatos de menor energia vão ser mais favorecidos, eu teria a minha situação em solução. Mas é claro que se eu paro para pensar, né, cada uma desses pontinhos no entorno das minhas moléculas, né, cada segmento ou retalho ou ponto de contato pode entrar em contato numa solução com outro segmento da mesma molécula ou com segmentos ou pontos de contato de moléculas diferentes. Se pararmos para pensar, são muitas possibilidades. O número de possibilidades é combinatorial. Então, nós temos muitas possibilidades. Como é que isso se resolve? O primeiro passo é esquecer essa distribuição tridimensional que deixa as coisas mais complicadas e construir um histograma, que ficaria mais simplificado, onde eu simplesmente grafico as minhas densidades de carga versus quanta área, ou qual é a fração de área que tem aquela carga. Então, eu mapearia as minhas cores vermelhas, eu colocaria aqui, nas cargas maiores, né? E as cores azuis eu colocaria nas cargas menores, a parte neutra ficaria no centro aqui com as cores verdes. Como é que isso é feito ou visto no JCosmo? Eu tenho aqui a minha substância, eu viria aqui nessa aba de Sigma Profiles e mando atualizar. Aqui está o perfil Sigma, que é este histograma da molécula, histograma característico da molécula. Aqui tem uma curva contínua. Na verdade, esses histogramas não são assim. Eles não são contínuos. Se eu marcar aqui ver o histograma discreto, que é o que acontece na realidade, eu vou ver que, na verdade, para cada faixa de densidades de carga, aqui eu tenho as densidades de carga induzidas, para cada faixa de densidades de carga induzidas, eu tenho uma quantidade de área. Então, se eu pegar aqui entre menos 0,05 e menos 0,04, então eu pego toda essa faixa, isso significa uma faixa de cores, eu veria quanta área dessa superfície cai nesta região. E isso me daria essa altura aqui. E assim eu monto este histograma 1 por molécula. É usual mostrar ele contínuo, mas na verdade ele é assim, discreto. Vamos voltar aqui para a representação contínua. Então, feito isso, de uma forma muito interessante, utilizando termodinâmica estatística, que acaba evitando que precisemos utilizar dinâmica molecular ou Monte Carlo, conseguimos tirar resultados diretamente da termodinâmica estatística, e essa aqui é a parte mais interessante do cálculo. E com esses resultados, partimos dessas propriedades de componentes puros, compostos puros, que é essa distribuição, esse perfil sigma, e conseguimos calcular propriedades de mistura, coeficientes de atividade, potenciais químicos. E isso é muito interessante. Como diz Prausnitz em seu livro, é sempre desejável poder expressar propriedades de mistura em função de propriedades que dependem apenas dos componentes puros. Porque, claro que misturas podem ser montadas combinatoriamente com componentes puros. Então, se eu uso alguma coisa que depende dos componentes puros para prever misturas, isso já é uma coisa muito interessante. E é exatamente isso que nós conseguimos fazer com o modelo Cosmossack, por exemplo. E o que é interessante, então, é que podemos tentar prever como as misturas se comportam utilizando aquelas cores das superfícies no entorno das moléculas. Principalmente porque é muito difícil de dizer de antemão como misturas se comportam. Algumas moléculas gostam muito uma das outras. Outras parece não fazer diferença quando estão em misturas. E algumas não gostam de estar naquelas misturas. Isso é facilmente visto em gráficos de equilíbrio líquido-vapor, em temperatura constante aqui, onde eu tenho a pressão versus composição. Bom, num gráfico como esse, neste extremo aqui, desse lado, eu tenho a pressão
de saturação da substância 1. Neste outro extremo aqui, eu tenho a pressão de saturação da substância 2. Essa linha reta aqui representa a lei de Raoult, que seria justamente a pressão de saturação do componente 1 vezes x1 mais a pressão de saturação do componente 2 vezes x2. Isso é essa reta. Se as substâncias se comportassem na mistura exatamente como se comporta quando estão puras, a minha pressão observada seria em cima dessa reta. Como, por exemplo, neste sistema, onde o equilíbrio real está bem próximo desta reta. Para esse subsistema B aqui, que se trata da mistura de cloroformo e tetrahidrofurano, notem que as pressões de bolha, ou a curva Px, ela está bem abaixo da pressão prevista pela lei de Raoult. Então essas substâncias, na verdade, elas gostam muito de ficar dentro da mistura. Tanto é que quando eu misturo elas, a pressão de vapor dessa mistura, ela cai muito. Elas preferem ficar na mistura. Elas não deixam mais aquela mistura para ir para o vapor. No vapor, as moléculas estão muito mais distantes umas das outras e aí, tanto faz se elas estão misturadas ou não, pelo menos em baixa pressão. Como é que eu poderia explicar este comportamento aqui utilizando o J-cosmo? Bom, nós temos aqui então cloroformo e tetrahidrofurano. Eu teria que buscar aqui essas substâncias. Cloroformo, tetrahidrofurano. Tirar o etanol que estava aqui, remover. Como é que são essas substâncias? O clorofórmio está aqui, o tetrahidrofurano está aqui. Notem que essas substâncias são muito complementares. O clorofórmio vai ter aqui uma região azul, o tetrahidrofurano uma região vermelha. E então essas substâncias em mistura vão preferir estar na mistura do que puros, que quando o clorofórmio está puro, não existe nenhuma região vermelha interagindo com esse azul. Mesma coisa acontece de forma espelhada, né, no tetrahidrofurano. Então podemos dizer de antemão que quando eu colocar essas substâncias em mistura, elas vão preferir ficar na mistura do que estando puro. Se eu verificar aqui os perfis sigma, também vou verificar que eles são aproximadamente espelhados. Então isso seria uma combinação perfeita. O que um tem sobrando, o outro tem faltando, e então em mistura eu teria um comportamento deste tipo, desvio negativo da lei de Raoult. Se eu quiser comparar isso com dados experimentais, posso vir aqui nessa aba de equilíbrio líquido-vapor, selecionar um dado experimental que eu já tenho pré-preparado, cloroformo tetrahidrofurano, 303.15 Kelvin, e verifico aqui o que o Cosmosac prevê e dados experimentais da literatura. Poderia comparar com outros modelos. O modelo bem famoso é o Unifac. Aqui nós temos a versão Unifac-Dortmund. Eu poderia mandar recalcular e comparar que para este caso em particular, o Cosmosac, esta versão aqui, HB2, que vocês encontram detalhado lá no nosso site do Sigma Profiles LVPP, ela é inclusive melhor que o Unifac para esta mistura em particular. Nós temos aqui no J-Cosmo algumas variantes que nós implementamos, então vocês poderiam testar. Essa versão HB2 é aquela que considera múltiplas ligações de hidrogênio, múltiplas energias. Para cada tipo de ligação de hidrogênio há uma energia diferente. Temos outras versões aqui onde há apenas uma ligação de hidrogênio. Bom, esse é um desvio negativo da lei de Raoult, muito bem explicado nesse caso pelo Cosmosac. Temos outros tipos de desvios. Por exemplo, esse caso D aqui, a mistura é etanol e tolueno. Neste caso, eu tenho aqui tracejado a lei de Raoult e notem que as pressões de bolha, a curva Px, é muito mais alta do que o que a lei de Raoult prevê. Ou seja, quando eu coloco em mistura essas substâncias, elas não gostam de ficar naquela mistura e tendem a deixar a mistura líquida e ir para o vapor. Eu acabo observando, então, pressões de bolha bem maiores do que a lei de Raoult mediria. Nesse caso, esse desvio é tão pronunciado que nós vemos um azeótropo de máximo de pressão. Aqui nós tínhamos, no caso anterior, um azeótropo de mínimo de pressão. Será que esse caso também pode ser explicado pelo J-Cosmo, usando o Cosmosac? Vamos ver.
etanol-tolueno. É este o caso que estávamos discutindo. Notem aqui a resposta do CosmoSAC. De novo, próximo dos dados experimentais. Podemos também comparar com o Unifac novamente, recalcular. Notem que neste caso, o Unifac tem uma resposta perfeita com os dados experimentais. Lembrando que o modelo Unifac depende de parâmetros de interação binária para cada par de grupos funcionais. E provavelmente esses dados aqui foram utilizados no seu ajuste, justificando essa resposta tão boa. Mas para muitos casos não temos esses parâmetros de interação para alguns grupos funcionais, e aí não poderíamos utilizar o Unifac. Enquanto que para os modelos Cosmo, precisamos apenas daquelas superfícies ou daquelas cores, que nesse caso aqui nós temos o etanol, aquele cálculo de desvio positivo que nós estamos observando está vindo dessas cores, de que o etanol, onde eu tenho cargas positivas e negativas, não vai interagir bem com o tolueno, que é praticamente apolar, somente levemente polar em função das suas ligações duplas. Então, como uma introdução aos modelos tipo Cosmo e a ferramenta JCosmo, era isso.